Muito bem, pessoal. Continuando então o nosso estudo, eu tinha mostrado já a minha trena na aula passada. Nós temos também uma coisa que vocês utilizam bastante na escola, que é a questão da nossa régua. Ó. Vou aproximar da câmera aqui, ó. Então, nós temos nossa régua, certo? A nossa régua, ela tem uma escala, pessoal, ó. Observem, ó. 0, ó, essa trena, ela tem quanto? 30 centímetros, tá? Então, essa trena não, desculpa. Essa minha régua aqui, eu tenho 30 centímetros. Tudo bem? Nessa régua aqui, quais são as unidades de medida que eu tenho? Eu vou ter aqui o centímetro. Com essa régua, eu posso ler em centímetro e posso ler também milímetro. Tá? Então, é um instrumento que eu tenho uma determinada precisão para medir. Eu posso medir centímetro e milímetro. Como eu já falei para vocês, na nossa famosa trena, nós já temos mais precisão. Por quê? Porque a régua eu posso medir coisas pequenas, nesse caso com até 30 centímetros. Mas eu posso medir coisas maiores. Se eu for mensurar coisas maiores, eu tenho que ter o quê? Um instrumento de medida maior, pessoal. Nesse caso, meu instrumento de medida maior, eu posso utilizar, por exemplo, a minha trena, a nossa trena. Por quê? Porque vai ficar mais fácil a gente medir, tá? Por exemplo, se eu quiser medir aqui, ó, se eu quiser medir minha mesa aqui, ó, da minha casa. Então, eu vou fixar a trena ali e vou ver aqui quanto que ela tem, ó. Aí, ó. Sabe medir quanto que ela tem de comprimento? Peraí. Aqui, ó. 75 centímetros. Ah, legal. Então, nós temos esse exemplo simples, mas que serve para a gente enfatizar o que estamos trabalhando, tá bom? Agora, nós vamos entrar em outra coisa muito interessante, que é o quê? Trabalhando aí com as unidades de comprimento, pessoal, especificamente com essas unidades, tá? Então, prestem atenção. As unidades de comprimento que nós temos são essas daqui, ó. Então, nós temos, ó, o quilômetro, que é representado por km, temos o HM, que é o hectômetro, temos o DAM, que eu fiz de piloto aqui, ó, ficou manchadinho, que é o decâmetro, DAM. Temos o M, que é representado pelo metro, que é a medida padrão, que eu te mostrei a trena há pouco tempo. Temos o DM, DM vai ser o decímetro. Temos o CM, que é no caso da nossa régua aqui, ó, que são centímetros. E temos essas unidades menores da régua, que são aqui o MM, que são os milímetros, tá? Então, nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Essas são as unidades padrões que nós temos que trabalhar, tá? Por que trabalhar? Porque digamos que elas são as mais usadas. Então, é bem importante que vocês visualizem isso aí, pessoal. Tá? Agora, aqui na nossa apostila, ele deu uma tabelinha interessante, tá? Ó, falando o seguinte, onde ele deu a grandeza e a unidade de medida. Por exemplo, o que eu posso medir com comprimento? Por comprimento, Quais são as unidades de medida de comprimento? Por exemplo, metro, centímetro, milímetro, quilômetro. Unidades de tempo, pessoal. O que eu posso medir com unidades de tempo? Eu posso medir hora, minuto, segundo, dia, mês e ano, por exemplo. Unidades de massa. O que eu posso medir com massa? Eu posso identificar como unidade de massa o quilograma, a grama e a tonelada, por exemplo. São as mais usadas, tá? Unidade de capacidade, pessoal. As duas mais usadas são o litro e o mililitro. As unidades de área. Vocês já ouviram falar em metro quadrado, por exemplo, centímetro quadrado, tem outros também, tá?
E as unidades de volume? Nós conhecemos algumas unidades de volume, pessoal. Por exemplo, o metro cúbico e o centímetro cúbico. E as unidades de temperatura, pessoal? Temperatura ela é medida em graus Celsius. Vocês irão aprender depois que temperatura pode ser medida em graus Kelvin e em graus Fahrenheit. Então, temperatura pode ser medida em graus Fahrenheit, graus Celsius e graus Kelvin. Então, essas são as unidades de medida. A nossa apostila foi legal aqui, por quê? Porque ela trouxe aqui alguns exemplos de alguns instrumentos, como a fita métrica, por exemplo, tá? Aonde você vai usar a fita métrica, por exemplo? Quem trabalha com tecido, com roupas, ou simplesmente quando você vai para a academia, você vai fazer lá como é que chama aquilo? Um estudo lá de caso. O cara vai medir a sua massa corporal, ele vai utilizar a fita métrica na sua cintura, vai utilizar a fita métrica nas suas pernas, nos braços, tá? Para medir aí o diâmetro corporal. Temos a nossa clássica régua, temos o nosso metro, que podemos colocar como a trena também. Temos aí os nossos relógios, tá? Temos também como unidade de medida o relógio digital, tem o relógio normal, tem o relógio digital. Temos também unidade de massa, a balança. Essa balancinha é aquela balança que pesa bebês. Vocês, quando nasceram, foram colocados aqui, ó. Logo que nasceram, na balança, para medir qual foi o seu peso. Você nasceu com quantos quilos? Por isso é utilizado isso daqui. Tem essa outra balancinha aqui também, tá? Aonde é uma balança mais moderninha. Então, você vai colocar o peso aqui e ela vai mostrar a massa do objeto, tá? Temos também essa balança mais moderna, que é a balança digital. Onde nós utilizamos mais isso? No comércio no geral, tá? Açougues, padarias, supermercados, tem sempre uma balança digital. Temos também o calendário, tá? Que utiliza unidade de medida também, dia, mês, ano e etc. Então essas ilustrações aqui são interessantes para mostrar para nós o que nós precisamos fazer. Muito bem, pessoal. Agora entrando em unidades de medida mesmo, propriamente falando, o que nós iremos fazer? Nós iremos fazer o seguinte. Nós vamos observar que nas nossas unidades de comprimento aí, medida de comprimento. Então, nós temos o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Prestem atenção. Do quilômetro até o decâmetro, todas essas unidades, essas três aqui, são chamadas múltiplos de metro. O que significa múltiplo de metro? Essas unidades, essas três aqui, são maiores que o metro, tudo bem? São unidades maiores que o metro. Agora, do metro para cá, pessoal, ó, decímetro, centímetro e milímetro, são submúltiplos do metro. O que significa? São unidades menores que o metro. Interessante. Por isso que quando você pega a sua clássica régua, aqui nós temos duas unidades de medida. Quais são as unidades de medida que nós podemos? Nós podemos medir o que com essa régua? Nós podemos medir a distância da sua casa na escola com essa régua de 30 centímetros? Dá para fazer isso? Não é que não dá, mas é muito chato, porque é uma distância grande. Então, o que você vai medir? Você vai medir coisas menores, como os parafusos que eu te mostrei na primeira aula. São coisas pequenas, tá? Então, a nossa régua aqui, ela vai trabalhar com a unidade, ó, de centímetro e a unidade de milímetro. Então, a nossa régua trabalha com essas duas unidades aqui, ó. Tudo bem? São unidades menores que o metro. Se eu pegar minha trena e colocar 1 metro na trena e pegar essa régua e colocar 30 centímetros na trena, você vai ver que de 30 centímetros para 1 metro vai faltar uma parte. Quer dizer que o metro é maior que essas unidades aqui. Legal, tudo bem? Então, isso que quer dizer submúltiplos do metro. Quer dizer, são unidades menores que o metro. Tá bom, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos começar
a trabalhar e vamos começar a comparar isso. Tudo bem? Porque é muito importante que vocês tenham uma boa base disso, porque os alunos, boa parte deles tem muita dificuldade nessa parte. Eu não sei por quê, porque é tão gostoso trabalhar com isso, é uma coisa prática do dia a dia, não tem segredo, é só não ter preguiça. Não tendo a famosa preguiça, nós fazemos qualquer coisa. Até daqui a pouco. Fiquem com Deus.